Algo interessante, eu não sei se você sabia que hoje é Dia Mundial da Voz. É isso mesmo, e a gente está aqui com uma convidada super especial, Cláudia Ligoc. Ligoc, olha que nome lindo! Obrigada. Que vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre alguns cuidados que nós precisamos tomar aí com a nossa voz. Então, Cláudia, fala pra gente, eu tenho várias perguntas para você. Claro. Mas o que é um problema de voz? Carol, o problema de voz são alterações que acontecem no nosso aparelho fonador. Então elas vão culminar em alguma alteração, que ela pode ser tanto na qualidade do som, então às vezes o sujeito pode ter uma rouquidão ou qualquer alteração na qualidade do som, ou em sensações. Eu tenho sensação de bolo na garganta, eu sinto o apertamento, quando eu vou falar minha voz falha, minha voz quebra. Então esse conjunto de sinais e sintomas, eles caracterizam os problemas de voz. Que normalmente são desconsiderados ou subvalorizados pelas pessoas, né, por desconhecimento mesmo. Então, o Dia Mundial da Voz vem reforçar, né, a importância da voz e a importância do conhecimento sobre os cuidados, sobre as alterações vocais, para que as pessoas previnam alterações que podem ser mais difíceis de tratar ou algumas que podem ser até irreversíveis, como, por exemplo, o caso do câncer de laringe, né, que é um problema sério que a gente tem. Isso é comum? O câncer de laringe ou as alterações vocais? O câncer de laringe. O câncer de laringe, infelizmente, ele é mais comum do que a gente imagina, né? Então, ele acontece normalmente a partir dos 40 anos. Os principais fatores causadores é o uso prolongado e excessivo de álcool e de fumo, embora muitas pessoas que não façam uso dessas substâncias possam também desenvolver, como foi o caso do nosso presidente, né, ex-presidente Lula, que desenvolveu uma lesão laríngea. Então, quando a gente tem um problema de voz que ele é prolongado, uma alteração da qualidade da voz ou dessas sensações que passe um período de 15 dias, é recomendado que procure o otorrinolaringologista, que vai avaliar a estrutura da laringe e diagnosticar se realmente existe um problema, se pode ser um câncer ou não. Lembrando que, na verdade, as pessoas não precisam se assustar, não são problemas, eu fiquei rouca, eu tive um resfriado, eu posso estar com câncer. Não, nós temos fatores que são muito marcados, como esses que eu acabei de ressaltar, né? Então, o uso prolongado de bebida, de fumo, algumas outras substâncias, né? Podem causar, normalmente numa faixa acima dos 40 anos. Então, outros problemas vocais podem não ser, né, uma alteração dessa magnitude. Certo. Mas os problemas de voz, eles também são muito comuns, porque a voz, ela é o nosso principal instrumento de comunicação. E os brasileiros são comunicadores natos. Ontem a gente estava até conversando sobre isso e falando como que a característica do brasileiro é ser comunicador. Então a gente fala muito, né? Exatamente, principalmente quando a gente está em comunidade, né? Quando a gente se encontra com os amigos. Então é isso mesmo. Na verdade, a nossa espécie evoluiu com a necessidade de se comunicar e por isso que surgiu a voz. E a cultura brasileira é uma cultura latina, então nós somos muito gregários, muito falantes, muito extrovertidos. E além disso, nós temos várias profissões que fazem uso da voz, né? Desde um vendedor até uma repórter, né? Um ator, uma atriz. Então a voz, ela está em tudo. O tempo inteiro a gente está se comunicando. O nosso principal veículo de comunicação é a fala e a sonoridade dessa fala é a voz. Então, obviamente que quando a gente usa muito algo no nosso corpo, a gente tem uma chance maior de ter uma alteração, de ter uma lesão, né? Claro. Então, mas a gente pouco percebe, né? Só quando a gente tem alguma privação ou tem alguma alteração que a gente dá valor ou se atém à importância da voz na comunicação. Você até comentou sobre procurar o otorrino. Isso. Normalmente, o fono, né? O fonoaudiólogo, quem vai te indicar é o otorrino ou você observou uma alteração na sua voz, você já procura diretamente o fono? Então, você pode procurar um fonoaudiólogo diretamente e o fonoaudiólogo vai te fazer orientação para que faça um exame da laringe, que se chama laringoscopia, né? E aí o médico vai indicar qual que é o melhor procedimento para avaliar a estrutura da laringe. Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que ele faz a avaliação e a reabilitação das desordens vocais ou também o condicionamento e a melhora da performance comunicativa. Você também pode procurar diretamente o otorrino, que identificando uma demanda que você pode não ter uma lesão já desenvolvida, mas é um profissional da voz ou faz
uso em grande escala da voz vem apresentando alguns sintomas que podem não ser físicos, né, não ter uma lesão já estabelecida, ele vai fazer a indicação para que você procure, para você ter uma preparação vocal. Então, a pessoa que usa muito a voz, ela é como um atleta. O atleta, claro. o atleta, a pessoa que tem uma performance física, ela faz o quê? O acompanhamento com o treinador, com o fisioterapeuta, tem todo um preparo. E quem usa muito a voz também. Precisa, então, o médico, ele pode, se você procurá-lo primeiro, ele pode te indicar por essa demanda, por essa necessidade. A gente tem algumas perguntinhas aqui para você, fica tá? à vontade. Então, vamos aqui no... Por que muitas pessoas descuidam da voz? Então, porque na verdade a gente tem uma tendência a achar que tudo que a natureza deu vai ser utilizado. Já foi dado e não tem que cuidar. Exatamente, até esgotar. E um outro fator, obviamente, é a falta de conhecimento. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Então, a fonoaudiologia, ela tem tido, junto com a otorrinolaringologia, um trabalho de promoção de saúde e prevenção através de estratégias como a campanha da voz, né? E a voz é tão importante que nós estamos comemorando a semana, hoje é o Dia Mundial da Voz e para nós aqui é a Semana da Voz também, né? Então, dada a importância, quanto mais informação, e hoje, felizmente, nós temos a mídia, as redes sociais, né? Estão valorizando mais. Valorizam muito e propagam numa velocidade muito grande as informações. Então, as pessoas hoje têm voltado mais o olhar para a importância da voz e a importância com os cuidados da voz também. Tem mais uma outra pergunta para você. Claro. Quais são as principais doenças da voz e como tratá-las? Uma delas, como eu já falei, é o câncer de laringe, né? Então, o tratamento do câncer de laringe, ele vai ficar a critério da equipe que vai fazer a avaliação. E os outros problemas, o que a gente tem em grande escala, são os problemas funcionais ou orgânico-funcionais. Então, os problemas funcionais, eles vêm do uso inadequado da voz ou do uso excessivo sem cuidado. E as lesões orgânicas funcionais, elas vêm em decorrência também do uso inadequado e do uso sem cuidados dessa voz, que acabam culminando em doenças como, por exemplo, os nódulos, que são os chamados calos vocais. Eles têm esse nome, né? Eles eram chamados de calo porque eles são lesões de esforço, lesões de atrito, como as calosidades que nós desenvolvemos. Então, os tratamentos são uma visita ao otorrinolaringologista que vai identificar a causa. Hoje nós temos um outro fator que é muito importante, muito incidente, que é o refluxo gastroesofágico. Então, ele pode trazer fendas também? Na verdade, é o conjunto das alterações. Então, quando você tem um desgaste ou uma desordem no aparelho fonador, você acaba descompensando essa biomecânica e levando a um esforço maior, o que vai levar à fenda, né? Então, o refluxo gastroesofágico, ele está muito associado às alterações vocais também. Então, às vezes a pessoa tem um sintoma digestivo, né? Hoje quase todo mundo, eu tenho refluxo, eu tenho refluxo. Isso. Esse é um dos fatores também. E tem as alterações que são da própria constituição. Então, o indivíduo, ele já são as lesões orgânicas, ele nasce ou ele desenvolve uma lesão orgânica que não tem a ver com o uso da voz, mas ela impacta sim no uso da voz, porque ela também vai alterar a estrutura do aparelho fonador, das pregas vocais, que são órgãos muito pequenos, muito delicados, e com isso também vai gerar uma desordem na performance vocal do sujeito. Então, todas elas precisam ser tratadas. Quem é o profissional que faz a avaliação, a reabilitação ou a preparação vocal? É o fonoaudiólogo. Então, o otorrinolaringologista avalia e trata, faz o tratamento cirúrgico, medicamentoso, e em conjunto, é uma equipe, né? O fonoaudiólogo multidisciplinar, né? Exatamente, ressaltando a importância, né? Em algumas situações a gente precisa demandar outros profissionais para trabalhar essa voz para que o sujeito fique bacana, tenha uma performance garantida. Tem alguns fatores externos também que prejudicam um pouco, né? O ar-condicionado. O ar-condicionado, pois é, o ar-condicionado é sempre um problema, porque o ar-condicionado, o que ele faz? Além dele gelar o ambiente, então a gente fica vulnerável ao choque térmico. Você está dentro de um ambiente que está, às vezes, muito frio, as pessoas exageram no ar-condicionado. Isso dentro do carro, no trabalho, isso. Todo lugar. Aí você sai e tomou aquele choque térmico. Essa é uma questão, né? Porque você pode tanto evoluir com um resfriado ou com uma irritação das vias aéreas, impactando na voz, ou desenvolver até uma paralisia, porque a gente chama pelo choque térmico, né? Uma paralisia frígula, enfim, algumas alterações. E a outra questão é que o ar-condicionado, ele absorve a umidade do ar ambiente, então ele
torna o ar seco. E nós precisamos estar bem hidratados, com uma lubrificação adequada do aparelho fonador para que diminua o atrito entre as pregas vocais e o esforço para se falar. Quando você está com a boca seca, está com uma redução da sua umidade, você tende a fazer mais esforço. E também pelo desequilíbrio respiratório, né? Porque você pode, quem tem alergia, por exemplo, vai ter uma congestão, um fator edematoso que vai impactar também na condição vocal, né? Então o ar-condicionado ele tem essas particularidades. Dá para evitar, né? Então fazer reposição da umidade ambiente, usar nebulizador, fazer hidratação direta, tomar muito líquido. Água, né? Isso, tomar muita água, ela é muito importante. Quando você fala tomar muito líquido, pode ser qualquer tipo de líquido ou o ideal é a água? O ideal é que seja água, porque aí a gente hidrata o organismo como um todo, né? Mas hoje nós temos muitas evidências científicas mostrando que quando o indivíduo ele faz a hidratação adequada e a hidratação no momento do uso da voz, ele aumenta a resistência do aparelho fonador e reduz significativamente o risco de desenvolvimento de alterações. Então, manter a via aérea limpa e hidratada e também fazer a hidratação, porque você vai tomar água, seu corpo está hidratado, suas células se tornam mais resistentes. Tem mais uma outra pergunta. Claro. Quais hábitos são benéficos à saúde vocal? Muito bem. Então nós temos várias atitudes que são saudáveis como um todo, né? Então o nosso corpo ele funciona como um sistema. A voz é uma das funções que o nosso corpo executa. Então dormir bem, né? Se alimentar bem, então, como eu falei, o refluxo, por exemplo, é uma alteração que impacta na voz. Então, até dormir bem também? Dormir bem, ter uma reposição, né? Um sono adequado que ele restaura. Fazer a hidratação, né, através da água preferencialmente, evitar uma alimentação desregrada, então ter uma alimentação saudável com frutas, legumes, e evitar abuso, mau uso vocal. Então às vezes você está numa festa ou vai numa final de jogo, grita, ou está numa festa, tenta falar mais alto, a gente chama isso de competição vocal. Todos esses são hábitos inadequados, né? E se a pessoa fizer o uso da voz em grande proporção, procurar fazer um trabalho de condicionamento vocal para preparar o aparelho fonador para o uso. Então são algumas dicas, né, que fazem com que você tenha uma conservação maior, né, da sua voz e tudo, e evitar. Então pessoas alérgicas devem fazer o tratamento sistemático, né, porque tem gente que só faz tratamento enquanto está na fase aguda do problema. Mas não, os hábitos eles têm que ser modificados paulatinamente e têm que se sistematizar na nossa rotina, né? Entendi. Só para fechar, alimentar, comer maçã, chá de gengibre, essas coisas, é bom para rouquidão? Isso é mito ou é verdade? Não, então, a maçã, né, a gente sempre vê na campanha da voz ou em alguma coisa que instrui a voz o uso da maçã. Ela é boa e a população precisa saber qual o motivo pelo qual ela é benéfica. Ela tem uma propriedade adstringente, então ela melhora a condição da mucosa do aparelho fonador. E além disso, quando você mastiga, então a fala ela está ligada à voz. Se você tem uma fala mais travada, você tem uma sobrecarga para as pessoas te entenderem. Então, quando você mastiga a maçã, você também está alongando e relaxa a musculatura articulatória. Mas não é para as pessoas saírem comendo muita maçã. Nada exagero Nada é bom. Exagero, né? Então, é isso. Agora, você me perguntou do gengibre, de pastilhas, chás e tudo mais. Não tem nada comprovado cientificamente, tudo acaba sendo receita caseira. Então, se uma pessoa ela vai usar a voz e ela faz o uso desse recurso, masca um gengibre ou toma um chá para reduzir os sintomas, ela pode estar mascarando e postergando e piorando esses problemas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ideal é que, olha, apareceu um sintoma, vou ao médico e ele vai me indicar qual é o melhor tratamento, né? Agora, obviamente que as pessoas, não vou mais tomar chá? Não, vai tomar como um hábito e alguns a gente sabe que tem propriedades anti-inflamatórias e tudo mais, mas não para tratar a alteração vocal especificamente. A conduta é sempre avaliar e procurar os profissionais adequados.